Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Isabel e hoje eu vim contar um testemunho para vocês. Por que eu vim contar um testemunho? Porque eu acho que os testemunhos, eles sempre nos ajudam a melhorar algo na nossa vida para melhor, né? Principalmente quando se trata de Jesus, das coisas de Deus, né? Então, por que eu amo falar testemunhos? Porque os testemunhos reavivam a nossa alma. Porque através de um testemunho, eu voltei para minha congregação, né? Que eu estava meio afastada por vários motivos. E ouvindo um testemunho, resolvi que eu não podia mais ficar em casa, que eu tinha que ir à casa do Senhor. Todos nós temos que ir à casa do Senhor. Assim, às vezes vocês falam, não, eu estou na minha casa, vou ouvir o culto pela televisão. Não é a mesma coisa. Nós temos que ir à casa de Deus para prestar culto, para cantar louvores ao nosso grandioso Deus, né? Mas hoje eu vim aqui falar de um testemunho de uma senhora que eu achei assim, eu amei ouvir esse testemunho porque eu falo da coragem, né? Do amor ao próximo. Quando se trata do próximo, né? As pessoas às vezes, eles não dão nada para ninguém. O que eu quero dizer não dá nada não ajuda, nada. Simplesmente as pessoas não fazem nada por ninguém, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Mas esse testemunho que eu vou contar, vocês vão ver que é um testemunho que daqui vocês vão levar algo para a vida de vocês. Esse testemunho, né, de uma senhora, e essa senhora ela prega, né? Todos os lugares onde ela é chamada para pregar, ela conta esse testemunho. E aí é sobre um rapaz. E esse rapaz, ele tinha, né, AIDS. Antigamente a AIDS era tipo quando começou o coronavírus. Ninguém queria ficar perto, né? Não tinha vacina, não tinha nada. Simplesmente as pessoas iam morrendo aos poucos, né? E essa senhora, é uma pessoa que ela sempre ajudou as pessoas, né? Ela é uma pregadora e sempre ela fazia suas visitas. E certa vez ela visitou uma casa e nessa casa tinha uma senhora e um rapaz, só moravam os dois. Então ela via como que era o sacrifício daquela mãe com aquele filho em cima de uma cama com AIDS. Aí todo dia você vendo o seu filho definhando aos poucos. Naquela época, vocês lembram da época do Cazuza, logo quando começou? Então, vocês lembram que era difícil, não tinha remédio, né? E depois que o Cazuza morreu, né? Aí a mãe dele abriu, né? Como que fala? Ela tem um lugar que agora fugiu da minha mente, né? Que é a Lucinha, a mãe dele. Não sei, deixa eu lembrar, gente. Coloca no comentário se vocês sabem o nome, né? Que agora fugiu da minha mente. E esse lugar atende pessoas que têm AIDS. Aí as pessoas vão lá, faz cadastro, aí recebem, né, aquele coquetel, recebe remédio, recebem vacina, recebe visita, né, de médicos, né? E aquela senhora, ela não tinha nada disso, porque era uma senhora que ela não conseguia nem ir atrás, porque ela morava num barraquinho e na sua casa o seu filho estava com AIDS. Ali faltava comida, ali faltava tudo. E certa vez essa senhora, ela foi visitar essa família e ela ficou muito triste porque aquele rapaz estava muito magro, né? E aquela senhora já idosa cuidando daquele rapaz. E aí, o que que ela fez? Ela falou: "Não, eu vou ajudar em tudo que eu puder". O que que ela fez? Ela começou a ir todos os dias na casa dessa senhora.
Ela ajudava a senhora, né, com aquele rapaz. Ela passava no mercado, ela comprava verdura, às vezes fazia um sacolãozinho, levava. Ela ajudava com o que ela tinha. E ela ajudava na casa com aquele rapaz. E nesse intervalo que ela estava ali ajudando aquela senhora, ela pregava para aquele rapaz. Só que tinha um item. Aquele rapaz, ele odiava que pregasse para ele. Ele odiava falar de Jesus para ele, porque você não podia falar de Jesus para ele. Mas aquela senhora, ela tinha o dever de pregar de Jesus. Sabe o que ela fazia? Ela ficava perto do rapaz, mas ela ficava lá fora, porque era muito calor, e ela pregava para Jesus. Ela mostrava para ele que não estava pregando para ele, mas estava pregando para Jesus. E ali ela pregava, ali ela cantava. E muitas das vezes ela ia vendo o sacrifício daquela mãe, e ela um dia decidiu que ela ia nesse lugar buscar um coquetel, buscar vacinas, né, para o rapaz. Mas ela não, nesse dia, ela não tinha trazido nada, nem os documentos dela ela tinha trazido. Aí ela pegou e falou: não, eu vou. Ela foi a pé. Acho que é o instituto. É um instituto. Ela foi lá no instituto. Chegando lá, nesse instituto, ela falou: olha, eu vim aqui porque eu ajudo uma senhora a cuidar do filho dela, e o filho dela tá definhando aos poucos. Ele não tem remédio, ele está necessitando de remédio, de tudo ele está necessitando, né? E eu não trouxe receita, eu não trouxe os documentos dele, nem os meus documentos eu trouxe. Aí ela disse que a Lucinha estava perto. Quando a Lucinha ouviu isso, a Lucinha falou para ela: olha, eu vou te dar tudo o que você precisa. E quando você precisar, você vem aqui e fala comigo que eu vou te dar todos os remédios. Assim ela fez, né? Ela pegou todos os medicamentos, levou, deu pro rapaz, né? E naquele momento foi melhorando, mas o caso do rapaz já estava muito agressivo, né? Só que a mãe do rapaz, ela sofria muito, aquela senhora, né? Porque, assim, ela morava num barraquinho e faltava alimento, sabe? E o rapaz, ele estava muito... Quando a pessoa está numa cama doente, né? No caso, era o filho dela, o rapaz ficava nervoso, ele tinha, né, os problemas dele. E ela era sozinha. Então, essa senhora veio para somar junto com aquela senhora, para ajudar ela a cuidar daquele rapaz. Mas todos os dias ela pregava de Jesus para aquele rapaz. Só que todos os dias o rapaz, às vezes ele amanhecia bem, às vezes ele não amanhecia bem, né? E assim, quando acabava os medicamentos, ela ia buscando lá no instituto, né? E às vezes ela passava no mercado, ela comprava verdura, comprava frutas e levava para o rapaz, levava para aquela família, porque a senhora era muito carente, né? Ela não tinha nem condição para cuidar daquele rapaz. Às vezes a gente vive nesse mundo e você tem tudo, e às vezes tem uma pessoa que não tem nada, né? E o que a gente tem que fazer quando a gente se depara com uma pessoa que não tem nada? O nosso dever como cristão, como cidadão, nosso dever com amor ao próximo é dividir um pouquinho do nosso pão com aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa não tem roupa, você tem várias roupas no seu guarda-roupa que você não usa. Doa para uma pessoa que não tem. Talvez essas roupas que você não usa, essa pessoa vai adorar essas roupas, porque ela não tem. Às vezes você está com uma despensa cheia de coisa que está sobrando. Faz uma cesta básica, leva em algum lugar onde tem muitas famílias necessitadas. Eu tenho certeza que Deus vai te caminhar para dar esse alimento para uma pessoa que não tem nada. Porque é assim que Deus age. Deus providencia pessoas para ajudar quem não tem. E assim, aquela senhora ajudava ela. Aquela senhora, ela era uma pregadora, ela fazia visita, ela pregava. Só que o dia que ela passou naquela casa, ela viu a necessidade daquela senhora com aquele rapaz. Já era uma senhora idosa, né? Eles moravam num barraquinho, não tinha nada praticamente.
Então, ela somou com aquela mulher. Ela falou, não, eu ajudando ela, eu vou, né, dar a minha ajuda para ela. Vai ficar menos pesado para ela. Mas o rapaz não gostava dela, não. O rapaz, quando via ela, já fazia aquela cara feia. Desde a primeira vez que o rapaz viu ela, o rapaz não foi com a cara dela, porque o rapaz não queria saber de Jesus. Ninguém podia falar de Jesus para ele. E todos os dias aquela senhora ia lá fora, pregava para Jesus. Quando eu falo pregar para Jesus, é você pregar, sabe? Você sentar, subir no lugar e não tem ninguém e você vai pregar ali. Então, para aquele rapaz não ficar mais brabo com ela, ele via ela pregando para ninguém, mas ela falava que estava pregando para Jesus, né? Aí um dia, aquele rapaz já estava muito, muito, muito mal, porque aqueles remédios já não faziam efeito. Ele já estava praticamente assim, você via que aos pouquinhos ele estava indo embora, né? Aí um dia ela foi para casa dela e ela tinha carro, essa senhora. Então, todos os dias ela ia e voltava de carro. Ela ia para casa desse rapaz de carro e voltava. Esse dia ela falou, não, hoje eu vou andar. Hoje eu não vou de carro. E era muito longe, mas ela resolveu caminhar. Ela falou, hoje eu vou caminhar. Eu vou pensando, né? Vou falando com Deus no meio do caminho, mas eu vou andando. Ela resolveu ir lá para casa do rapaz andando. Aí ela, de lá de longe, ela viu um rapazinho de 15 a 16 anos vendendo caqui. Aí o rapaz falou, olha o caqui, ele tinha uma banquinha ali, tipo caqui. Aí, olha o caqui, dona, a senhora não quer comprar caqui? 2 caixas por 20. Aí ela olhou na bolsa dela, acho que eu vou querer. Aí ela procurou dinheiro na bolsa dela, e não tenho não, só tenho 10 reais. Aí, você não me faz 2 caixas por 10 reais? Aí o rapaz falou assim, tá bom, eu vou fazer 2 caixas de caqui para a senhora por 10 reais. Ela falou assim que esse rapazinho, ele estava num lugar muito distante. Então, tinha várias bandejas de caqui. Era 2 bandejas por 20 reais, mas acho que vinha vários caquis. Aí ela não tinha 20, aí ela pechinchou, né? Pechinchou e ele fez por 10, 2 bandejas por 10 reais. Aí ela pegou e falou, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar caqui para ele, né? Quem sabe eu levando esses caqui para ele, ele vai ficar hoje mais feliz, né? O rapaz, né? Aí ela andou, chegou na casa. Aí ela chegou pro rapaz e falou, oi, meu filho, você gosta de caqui? Hoje eu passei numa banquinha e comprei caqui para você. Quando o rapaz olhou para aqueles caqui, o rapaz deu um grito. Ele existe! Ele existe! Aí ela ficou sem entender nada. O rapaz começou a gritar, ele existe, ele existe, ele existe. E o rapaz começou a chorar, ele existe, ele existe. Ela falou, como assim que ele existe? Aí o rapaz falou, ontem à noite eu estava muito amargurado e eu briguei com Jesus. Eu falei para Jesus assim, Jesus, se o Senhor prestasse, eu não estaria nessa cama, doente desse jeito. E se o Senhor prestasse, o Senhor trazia caqui para mim comer. E ele disse que resmungou com Jesus, falou um monte de coisa para Jesus. E quando ele viu aquela senhora trazendo o caqui, foi a resposta que Deus deu para aquele rapaz que Jesus existia. Porque só ele sabia que ele estava murmurando com Deus no pensamento, né? Senhor, Jesus, se o Senhor prestasse, o Senhor não estaria aqui. Jesus, se o Senhor prestasse, o Senhor trazia caqui para mim. Mas ele não imaginava que aquela senhora no outro dia trazia caqui para ele. Aí ele chorou, contou para a senhora a conversa que ele teve com Jesus no seu pensamento e ela lavou os caqui e ele comeu todos os caqui. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer que Deus envia anjos
para ajudar as pessoas. Não era a época de caqui. Vocês sabem que tem uma época que cada fruta tem uma época. Tem a época da laranja, tem a época do caqui, tem a época da manga, né? Quando não há tempo, quando não tem manga, você pode olhar que nos pés de manga que só tem folha, né? Então, não tem fruto ali. Todas as frutas, quando não é a época, não tem frutos. E não era a época do caqui. Não tinha flores no caquizeiro. Não tinha ninguém naquela cidade vendendo caqui, porque não era a época do caqui. Aquele rapazinho de 15 anos, nunca ninguém viu ele ali. Só quem viu ele ali foi aquela senhora. Depois daquele dia, aquele rapaz sumiu. Ninguém nunca ouviu falar daquele rapaz. Resumindo, ali estava um anjo vendendo caqui. E aquela senhora passou e pechinchou com o anjo, e o anjo fez para ela por 2 caixas por R$10, né? Então, como que aquele rapaz, ele questionou Jesus, se Jesus existisse, Jesus traria caqui para ele. Então, ele colocou um anjo, né, ali, e aquela senhora vinha a pé, deu de cara com aquela banquinha, com aquele anjo vendendo caqui, e ela aproveitou para agradar o rapaz e levou o caqui. Então, o que eu falo para vocês? Muitas vezes na vida da gente, nós questionamos a Deus, Senhor, por que isso? Por que aquilo? Por que eu não tenho isso? Por que eu não tenho aquilo? Porque nós não sabemos pedir. Nós não sabemos esperar, nós não sabemos o momento certo. Então, para Deus, tudo tem um momento certo. Não é porque Deus nos desampara, não é porque Deus se afasta da gente. Deus está sempre perto de nós, pronto para nos ajudar. Mas Deus não quer que a gente chegue nele só para pedir. Ele quer que nós procuramos a Ele para honrar, para adorá-lo, para cantar louvores para Ele, sem pedir nada em troca. Mas muitas das vezes isso também não acontece na minha vida nem na sua. Sempre nós temos algo para pedir para Cristo. Ou a gente quer um milagre, ou nós precisamos de algo e nós ali pedimos. Deus, Ele ama quando a gente pede as coisas para Ele, mas tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo certo. E muitas das vezes nós temos tudo. E às vezes a gente acha que nós não temos nada. Às vezes você tem que olhar para a sua vida, aí você olha para uma pessoa que não tem nada, nada. E talvez aquela pessoa que não tem nada está mais feliz com nada do que você que tem tudo está triste. Então, o que nós devemos fazer? Sempre ser grato a Deus. Temos que todos os dias agradecer a Deus, porque nós já temos tudo. Só o fato da gente levantar, abrir o olho e trabalhar, isso já é uma dádiva de Deus, porque tem muitas pessoas dentro do hospital. Tem pessoas que já não vão sair dos hospitais mais. Tem pessoas que estão ali, já estão no leito de morte. Eles dariam tudo para estar no seu lugar, mas eles não podem mais, porque a vida deles já está se acabando ali. Então, nós temos que honrar a Deus e fazer as coisas para agradar a Deus. Nós temos que sempre nos colocar no lugar do outro. Sempre nas oportunidades, se você puder ajudar alguém, você ajuda. Nem se for com palavras, nem se for com trabalho, mas nunca deixe de ajudar alguém. Porque você ajudando alguém, você está ajudando a Cristo. E resumindo, né? Aquele rapaz comeu aquele caqui, no outro dia ele faleceu, né? E aquela mãe perdeu seu filho, né? Porque ele tinha AIDS. Infelizmente ele faleceu.
eu tenho certeza absoluta que aquela senhora teve a oportunidade de falar para Jesus, para ele, se ele aceitava Jesus como seu Salvador. E com certeza eu acho que ele aceitou. E ele descansou, né? E agora ele vai esperar a volta de Cristo, né? E é isso, gente. Por que eu estou aqui? Porque eu falo que um testemunho, ele pode ajudar você, ele pode me ajudar. De várias formas, um testemunho, ele mexe muito com a nossa vida. Então, através de um testemunho, a gente pode mudar a nossa história, mudar a nossa maneira de agir com o nosso próximo, né? Ajudar uma pessoa que não tem nada. Você vê aquela senhora, ela podia muito bem, não tô nem aí para essa família, os dois que se viram. Não, sabe o que ela fez? Ela largou tudo que ela tinha para ajudar aquela mãe a cuidar daquele rapaz que estava doente com AIDS. Todos os dias ela ia naquela casa ajudar. Ela ajudava a dar banho, ela ajudava a dar comida, ela ajudava a senhora na casa. Ela levava as coisas para aquela senhora, porque aquela senhora ela não tinha nem comida às vezes para dar para o seu filho. Ela ajudava, ela ajudou com tudo que ela tinha. Então, o que eu falo? Por que eu, às vezes, venho aqui falar testemunho para vocês? Porque um dia, quando eu me for, eu não quero chegar no céu com as minhas mãos vazias. Eu quero levar as obras. O que são as obras? Você falar de Jesus para alguém. Você falar um testemunho para alguém. Porque através também de um testemunho, você pode levar alguém aos pés de Cristo. Porque eu falo assim que nós estamos vivendo nos finais dos tempos. Jesus está voltando. Então, agora é a hora da gente mudar a nossa vida, rever o que a gente pode fazer, procurar Jesus. Porque ele é o centro de tudo. Se nós estamos vivos hoje, graças a ele. Jesus é tudo. Jesus é amor, Jesus é poder, Jesus é misericórdia. Se você não aceitou Jesus, você está perdendo tempo. Jesus, quando você tiver a oportunidade de conhecer Jesus, você vai ver o amor. É um amor tão grande, mas é um amor tão grande que você dá a sua vida por ele. Você morre por ele. Então, eu falo assim, como que você vai amar alguém se você não ama Cristo? Comece a trabalhar o amor com Deus, o amor com o Filho, que é Jesus. Procure uma igreja perto da sua casa, faça uma visita, tenha um encontro com Jesus. Jesus está aí, ele vai bater na sua porta. Se você abrir a porta para ele, ele vai entrar e vai ceiar com você. Então, por que eu estou falando esse testemunho? Porque um dia, quando eu estiver diante do meu Criador, eu quero levar as minhas obras para Cristo. Fala, Jesus, aqui estão as minhas obras. Talvez eu acho que eu não faço nada. Porque tudo que você faz, você acha que é pouco. Mas talvez para Jesus é muito. E eu não quero chegar no céu com as minhas mãos vazias. Então, o que eu quero falar para você? Jesus te ama. Ele quer salvar a sua casa. Ele quer salvar a sua família. Abra a porta e deixa Jesus entrar. E ele vai entrar. E ele vai ceiar com você e a sua família. Fica todos com Deus. E se vocês gostaram deste testemunho, deixa nos comentários. E se vocês quiserem ouvir mais testemunhos, é só também deixar nos comentários.